Santos segue na busca por um novo técnico e agora tem novidades no planejamento. O clube está priorizando a contratação de um técnico brasileiro para assumir a vaga deixada por Ariel Holan. Inclusive, um dos treinadores já confirmou sondagens por parte do Santos. Confira os nomes mais cotados. Carlos Sanches está praticamente recuperado de lesão no joelho e deve estar à disposição para jogar já em maio. O contrato do meia uruguaio vai até junho e a renovação ainda não foi confirmada. Renovação que sim foi confirmada foi com o zagueiro Derek. O defensor espera ter espaço no time após a saída de vários zagueiros. E o meio-campista Ivonei recebe sondagens e pode deixar o Santos após perder espaço no time. O jovem tem apenas 19 anos e chamou a atenção de Ariel Holan, mas acabou sendo pouco utilizado em campo. Mas antes das notícias, já se inscreve aqui no canal, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos. Já deixa também o seu like nesse vídeo para me ajudar a continuar fazendo esse trabalho. E lembrando que as fontes usadas nesse vídeo estarão disponíveis no primeiro comentário fixado. Então se você quiser conferir qualquer uma das notícias que eu der aqui nesse vídeo, é só clicar e ler, beleza? Então vamos para as notícias. O Santos tem novidades na busca por um novo treinador. O Peixe agora prioriza a negociação com um técnico brasileiro. Claro que a contratação de um novo treinador estrangeiro não está totalmente descartada, mas pela situação financeira do clube, o time vem preferindo não arriscar outro treinador estrangeiro. A própria contratação de Ariel Holan não foi unanimidade dentro do clube, e vários membros do comitê de gestão votaram contra na época. Mas no fim das contas, Holan acabou mesmo sendo contratado. De 2019 para cá, o Peixe foi comandado por 3 estrangeiros, Sampaoli, Jesualdo Ferreira e Ariel Holan, enquanto teve apenas Cuca como brasileiro. Nenhum nome vem sendo falado oficialmente, mas segundo apurado, nomes como Lisca Doido e Dorival Júnior estão entre os mais cotados. Dorival inclusive confirmou que o Santos esteve em contato com ele. Nas palavras do próprio Dorival, aconteceu um contato inicial, um papo especulativo. Além deles, um nome que vinha sendo cogitado é o de Fernando Diniz, mas o ex-técnico do São Paulo já teria sido, pelo menos por enquanto, descartado. Enquanto não se decide sobre o futuro técnico, o Santos deve manter Marcelo Fernandes no cargo. É cogitada até mesmo a possibilidade de Marcelo ser efetivado, mas essa não é a principal linha de pensamento da diretoria no momento. Me conta aí, torcedor, você acha que a diretoria acertou em mudar o foco para buscar um técnico brasileiro ao invés de um estrangeiro? Quem você acha que seria o nome ideal para assumir o comando do time nesse momento complicado? Deixa aí nos comentários a sua opinião e também a sua sugestão. Quem você escolheria para ser o técnico do time se você fosse o presidente? Conta aí pra gente nos comentários. E independente de quem vai assumir o comando do Santos, com certeza vai ter muito trabalho para fazer e buscar a classificação do time no Paulistão e na Libertadores. O Santos vem de resultados e desempenho muito ruins. Até aqui foram 6 jogos na Libertadores com apenas 2 vitórias. No Paulistão a situação é ainda pior, o Peixe também tem 2 vitórias, mas em 9 jogos. Somando todas as participações na temporada, foram 14 partidas disputadas, com apenas 4 vitórias do Alvinegro da Vila. Muito pouco para um time do tamanho do Santos. O time também vem enfrentando sérios problemas dentro de campo. Há 4 jogos, o Santos não marca gols. Somando Paulistão e Libertadores, o Peixe marcou apenas 15 vezes em 16 jogos. Em compensação, levou 20 gols nesse mesmo período. Quem quer que assuma o comando do Santos, com certeza vai ter muito trabalho para fazer com esse time. E uma boa notícia para o Santos, pelo menos por enquanto. Carlos Sanches está recuperado e pode voltar a jogar pelo Santos em breve. A lesão do meia uruguaio já está totalmente recuperada e ele foi liberado pelo departamento médico do clube para entrar em campo. Resta agora esperar que o jogador recupere a forma e o condicionamento físico para aguentar jogar os 90 minutos. Sanches já vinha treinando com os companheiros de elenco, mas vinha evitando contatos físicos. Agora o atleta já não tem mais restrições. O retorno dele aos campos está previsto para maio.
O grande problema envolvendo Sanches é a renovação contratual do jogador. Ele tem vínculo apenas até junho e até o momento não houveram notícias muito boas no que diz respeito à renovação de contrato. E por falar em meio-campista, o jogador Ivonei, destaque do Santos no início da temporada, vem sendo monitorado e recebendo sondagens de alguns clubes e pode deixar o Santos. Nenhuma proposta oficial foi feita ainda, mas o garoto de apenas 19 anos se sente bastante incomodado por ter perdido espaço no time. O jogador fez apenas 3 jogos na temporada de 2021 e para conseguir mostrar o seu futebol, vê com bons olhos a possibilidade de ser emprestado a outros clubes, onde teria mais chances de ser titular. Ivonei teria ouvido do próprio Ariel Roland, técnico que pediu demissão do Santos recentemente, que ele teria espaço no time principal, mas acabou atuando poucas vezes sob o comando do argentino. Mesmo após a lesão de Sandri, Roland preferiu testar Pará e Felipe Jonathan improvisados no meio-campo ao invés de Ivonei. O jogador esteve de fora dos confrontos contra São Lourenço ainda na fase pré-Libertadores, onde no primeiro jogo ainda se recuperava de lesão. Voltou a atuar na derrota para a Ponte Preta e depois disso não participou das partidas contra Inter de Limeira e Corinthians, e nem mesmo foi relacionado para os jogos contra Novo Horizontino e Boca Juniors. Mesmo tendo se destacado no início da temporada, principalmente no jogo contra a Ferroviária pelo Paulistão, Ivonei perdeu bastante espaço no decorrer das partidas até aqui. Como dito antes, o jogador, por esse motivo, acha que seria interessante ir por empréstimo para outro clube. O Santos, porém, ainda não liberou o atleta para iniciar negociações e é provável que espere a chegada de um novo treinador para decidir quem permanece e quem sai do elenco. E se Ivonei quer sair por empréstimo, quem renovou o contrato para permanecer no Santos foi o zagueiro Derek. Após as saídas de Lucas Veríssimo, Laércio, Wagner Palha e Sabino, a zaga santista, que era um dos setores que mais tinha jogadores no elenco, agora fica apenas com Luan Pérez, Kaique, que vem sendo titulares, Luiz Felipe e Alex, que são a dupla reserva imediata. Nesse contexto, Derek se empolgou para renovar e tentar buscar espaço no time. O defensor já até jogou pelo profissional e fez sua estreia ainda em 2020 contra o Atlético Mineiro, em partida onde o Santos saiu vitorioso por 3-1. Derek chegou ao Santos nas categorias de base ainda em 2015 e atua pelo Peixe desde o Sub-13. Atualmente, com 18 anos, o jogador busca se firmar no elenco profissional. E se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos, já se inscreve aqui no canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like.